Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Irmãos, eu tenho visto todo tipo de chamado no meio do povo de Deus, mas a Bíblia ela tem nos relatado e nos mostrado, irmãos, que todos aqueles que foram chamados por Deus nos traz uma experiência de vida. Nem sempre essa chamada é para viver em tranquilidade, como tem pregado por aí, para você ter sua mansão, seu prédio, sua loja, seu carro novo. Mas o que a palavra tem nos mostrado, que esse chamado, irmãos, para esses homens, foram homens e mulheres treinados no fogo, na fornalha das provações, e que após os seus ensinamentos, estavam preparados para enfrentarem qualquer dificuldade, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de inimigos que surgissem pela sua frente. O chamado que eu quero falar são dois chamados super especiais, tremendo, que para mim é algo extraordinário. O primeiro dele é o chamado de Moisés, e como ele tentou resistir a esse chamado, e como ele relutou para não aceitar esse chamado de Deus. Moisés, a palavra de Deus diz que quando ele nasceu, o diabo inspira Faraó a matar todas as crianças de 0 a 2 anos. E o diabo então diz: olha, Faraó, é melhor você matar todas as crianças para tentar achar esse menino. E foi um assassinato, um infanticídio cometido por Faraó. Mas Moisés estava dentro do projeto de Deus, irmãos. Moisés estava dentro do chamado de Deus. E a Bíblia diz que a sua mãe confecciona um pequeno cesto de junco e deposita Moisés dentro daquele cesto. E a providência de Deus, mais uma vez, estava com aquela criança, irmãos. A filha de Faraó adota aquela criança. Moisés é levado então para o palácio, é criado como filho de Faraó, se torna um grande estadista da época. Moisés conquistou, irmãos, vários povos sem usar armas. Mas de repente não era esse o projeto de Deus. Deus não precisava de Moisés como Faraó para ajudar o seu povo, de forma nenhuma. Ele queria Moisés como um homem simples, mas um homem com poder, com palavras, que pudesse desbancar todo aquele reinado de Faraó. E Moisés, claro, cumprindo o projeto de Deus, começa então Deus a agir na vida de Moisés para aquilo que ele havia sido preparado durante toda a sua vida, irmãos. Deus, face a face, revela a Moisés qual a sua missão e o porquê que ele havia passado por todas aquelas provas. Deus estava adestrando Moisés para esses momentos, irmão. Mas Moisés começa a analisar o chamado de Deus através da razão, através da estratégia, através do poder humano. E aí Moisés disse: olha Deus, é impossível para qualquer homem, para qualquer exército. Ninguém na terra tem um exército capaz de dominar Faraó, o exército de Faraó. Ninguém na terra pode vencer Faraó, Deus. Querido, essa tem sido a grande dificuldade sua e minha. Essa tem sido a dificuldade da igreja. Analisar as coisas existentes pelo nosso poder, pela nossa condição. Essa tem sido a grande dificuldade de todos aqueles que têm procurado servir a Jesus. Porque nós começamos a colocar em xeque, em dificuldade, tudo aquilo que nós ouvimos, irmãos. Sabe por quê? Porque nós queremos explicar as coisas de Deus pela razão. Nós queremos servir a Deus pela razão. Eu quero ser um crente, mas pela razão. E as coisas, irmãos, do Espírito não se explica pela razão, se explica pela fé. Eu e você devemos analisar as coisas de Deus pela fé, não pela nossa possibilidade humana. No versículo 11 Moisés diz assim: olha Deus, quem sou eu? Quem sou eu que vá a Faraó e tire os filhos de Israel do Egito? Irmãos, vocês não imaginam como eu gosto dessa parte. Vocês não é capaz de entender como isso bate no meu coração com alegria. Em outras palavras, Deus disse: olha Moisés, não importa quem você é, não importa quem tu seja, meu irmão, importante é aquele que está em você, importante é quem vai com você, igreja. Não importa quem você seja, se é um super-homem ou se é um irmãozinho simples, mas importante é que você tem Jesus no seu coração e nada pode tirar isso de você, ninguém pode tirar essa vitória de você, aleluia. Meus irmãos, quantas vezes eu e você temos sentido
pequeno diante do chamado de Deus. Quantas vezes nós temos analisado esse chamado e achando que nós não estamos à altura dele? Quantas vezes nós temos nos dobrado diante das enfermidades? Quantas vezes nós temos nos dobrado diante das dificuldades financeiras, diante dos problemas das nossas casas, dos nossos irmãos envolvidos com droga, dos nossos irmãos envolvidos com álcool, das nossas famílias na prostituição, no roubo, onde quer que seja? E esquecemos muitas vezes, irmão, que aquele que nos chamou, ele é fiel, é poderoso para nos acompanhar e abençoar em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, nós precisamos analisar o chamado de Deus pela fé e não pela razão. Por 5 vezes Moisés tenta fugir do propósito de Deus, até que finalmente Moisés chega à conclusão que ele tinha que cumprir o chamado de Deus. Não havia como resistir mais. Então ele aceita o plano de Deus em sua vida e se torna a bênção que foi para o povo de Israel. Esse outro chamado é a sua vida. Você lembra quantas vezes, consegue lembrar aí quantas vezes o Senhor falou ao seu coração e você resistiu ao seu chamado, irmão? Você lembra quantas vezes você foi livrado da morte sem nem entender por quê? Quantas vezes o Senhor fechou a sua sepultura, querido? Porque Ele tem um projeto na sua vida. Porque Ele tem algo de especial para você. Você não veio aqui simplesmente porque alguém te convidou. Você não veio aqui por isso ou por aquilo, mas você veio aqui porque o Senhor te trouxe, meu irmão. Você veio aqui porque o Senhor precisava falar para você o que você está ouvindo hoje. Você precisa saber qual é o projeto de Deus para a sua vida. Talvez você não tenha entendido o porquê de quantos problemas acontecem contigo. Talvez você não consiga entender porque seu vizinho, um tremendo malandro, ou quem sabe seus irmãos que não estão nem aí para Deus, consegue enricar, consegue crescer, consegue se aparecer, e você continua levando um fardo pesado, mesmo, como disse aqui o irmão, mesmo servindo a Deus, mesmo estando na casa de Deus. Você sabe por quê, querido? É porque você não entendeu ainda o chamado de Deus para ti. Você não entendeu ainda qual é o propósito real de Deus para a sua vida. Meu querido, ou você está sendo ensinado por Deus, ou simplesmente você está fugindo do chamado de Deus para a sua vida. Ou simplesmente você está tentando fazer como Moisés fez, se justificar diante do chamado de Deus, diante do propósito de Deus para a sua vida, meu irmão. Lembra quantas vezes Moisés tentou resistir? E qual tem sido a sua desculpa para não assumir de vez que você precisa de Jesus? Para não assumir de vez que a igreja precisa do seu trabalho, para não assumir de vez que Deus tem dito que a seara dele é grande e que você é um ceifeiro relapso e não está ligando para a sua seara, para entender de vez que o preço que Jesus pagou na cruz por você e por mim foi altíssimo, para eu e você entendermos, irmão, que precisamos valorizar o que Deus tem valorizado. Não vale a pena demorar mais, meu irmão. Jesus te chama hoje, agora, para que você possa assumir o propósito que Ele tem para você, para que você possa assumir o chamado que Ele tem para você. Não tem como fugir desse chamado, querido, mas eu quero que você entenda que o Senhor Jesus te convida para você fazer parte dessa família. Querido, não resista mais, não fuja mais, não seja como Moisés e se justifique. Ah, Senhor, eu não posso. Ah, Senhor, eu sou gago. Ah, Senhor, eu não enxergo. Ah, Senhor, eu estou com câncer. Ah, Senhor, eu estou com isso. Irmão, para de dar desculpa para Deus. Eu sei que você entendeu o recado de Deus. Talvez não seja a primeira vez que você tenha ouvido esse chamado, mas talvez seja essa vez que você tenha entendido que você precisa entregar a sua vida para Jesus.